Bem, me desculpe a qualidade dessa imagem e até por estar sendo uma filmagem feita à noite, que tenho minhas razões para isso, é que tá meio complicado eu conseguir fazer essa gravação. Então eu queria falar o seguinte, a questão das duas testemunhas mártires de Apocalipse 11, referente ao que eu sempre acreditei que se tratava de duas autoridades sobre a palavra de Deus, ou de algumas duas igrejas especiais, né, que se levantariam no fim dos tempos. Mas a compreensão que me veio essa noite, que Deus me deu um entendimento aí que eu estou podendo ter, é que não se trata apenas de duas testemunhas, e sim de duas posturas espirituais. Vale lembrar que quando Jesus veio, era determinado que Elias viesse antes para preparar e endireitar o caminho do Senhor, né? Tá. O que era essa postura de Elias? Essa postura de Elias era questão assim do prepare-se, de dar uma direção para o arrependimento, para um, para um, para uma disposição para Deus, né, assim, de levar as pessoas num avivamento espiritual praticamente, né, uma coisa assim nesse sentido. E pode-se compreender que isso se personificou em João Batista, né, aquele que batizava. E não quer dizer propriamente que João Batista era Elias. Não, não é isso. Mas ele tinha essa postura profética de Elias, essa postura espiritual, né, essa espiritualidade de Elias. E o que veio depois dessa postura? A questão da libertação. O espírito de Moisés, o libertador. Muitos acreditam que essas duas testemunhas se referem diretamente a Moisés e a Elias, não é? Se você é estudioso de escatologia, você vai entender que isso é real. Então, muitos pensam que Elias vai aparecer no fim dos tempos, e Moisés também, e vai pregar para toda a humanidade, e não sei o que, e tudo isso. Não, é tudo balatela, isso não tem nada a ver, isso não é plano de Deus. Deus não age dessa forma. A gente sabe disso, que Deus não é de coisa miraculosa simplesmente para fazer show. Não, não, Deus não age assim. Mas essa espiritualidade de libertador se personificou em Jesus Cristo, o libertador, não é? Então entende-se que o libertador, Jesus Cristo, era a personificação do espírito de Moisés, que era o libertador do povo do Egito, né? Então essas são as duas testemunhas, os dois profetas. Eu me refiro a essa questão espiritual justamente pelo dado de que Apocalipse 11 fala de dois profetas, duas testemunhas mártires, né? E ó, são mártires. O que quer dizer isso? Eles não vão ficar, eles não vão prevalecer até que Jesus venha. Vai acontecer um dado momento que o anticristo vai batalhar contra essas duas espiritualidades, né, essas duas posturas espirituais que se unem, e de tal maneira que a igreja vai emornecer, vai esfriar, vai morrer, praticamente vai morrer a igreja. E no momento que ela morrer, vai acontecer a questão assim do desfoque da, daquilo que era para ser a igreja, né? E nesse sentido, quando isso acontecer, vai vir a questão da grande tribulação, que seria os 3 anos e meio, né? Seria 3 dias e meio ali. Apocalipse 11 retrata de acho que é 3 dias e meio, uma coisa assim. 3 dias, ou 3 dias e meio. Seriam 3 anos e meio de grande tribulação, né? Que vão vir sobre a humanidade, em que o diabo vai fazer a festa, né? Ele vai fazer a festa, vai trocar presente com todo mundo que é do lado dele, vai dar brinde, vai dar bênção a para fulano que matou tal, e assim vai indo, né? Vai ser um legítimo caos sobre a terra, né? Jesus disse que é uma desolação que nunca houve sobre a terra, né? Uma tristeza tão profunda do reinado da maldade que nunca se viu antes, né? Só que há uma coisa, quando acabar esse tempo da grande tribulação, esses 3 anos e meio, vai sobreviver o arrebatamento da igreja, que é o ressurgimento desses dois profetas, essas duas posturas espirituais,
propósitos bíblicos, né? De libertação e de preparo para alguém maior, né? Vamos dizer que João Batista chegou a dizer que ele não era digno nem de amarrar a sandália do libertador. Tá? Todo mundo sabe isso, né? Então, João Batista preparou o caminho para alguém que ia ser muito maior que ele. E essa postura da igreja hoje está querendo cada igreja competindo uma com a outra. Isso vai acabar chegando num ponto que vai esfriar completamente, né? E assim é a tendência desse caos. A partir daí vai vir a grande tribulação, e daí vai vir o arrebatamento. Durante o tempo dessa grande tribulação, temos Apocalipse 12 até, se não me engano, 16, eu acho que é 16. Então, nesse tempo que haverá a grande tribulação, haverá maldades, haverá a ira de Deus sobre a terra também, haverá uma batalha diretamente dos céus contra a terra, né? Então é uma coisa transcendente a nossa compreensão até agora, né? Isso não tem uma revelação precisa ainda para nenhum profeta como é que isso vai ser, né? Muitos têm especulado que será assim, mas isso é tudo uma especulação, né? Dedução. Até tem uma coisa que eu queria contar, que eu me baseio, essa questão do reino milenar, que está lá em Apocalipse 19, se não me engano, ou 21. Acho que é 21. Você vai poder pegar a tua Bíblia aí, tu vai poder conferir se eu tô, o que eu estou tentando te dizer, né? Mas essa questão do reino milenário, eu tenho uma revelação que isso não se trata propriamente daquela adaptação judaica lá, de que será um reino do Messias, do Libertador, não sei o que, e isso vai durar 1000 anos. Não. O reino milenar significa 1000 multidão. Entende? Quando se trata lá 144 mil eleitos de Israel, não quer dizer que será 12 mil perfeitamente de um grupinho de gente ali, uma questão assim bem exata, propícia. Não é isso. Isso é um pouco relativo, não é assim, não dá para absolutizar o relativo, não dá para pegar isso de uma forma assim, pegar e dizer, é assim, não existe meio termo. Não é isso. O correto a se fazer é pensar que esses 144 mil sejam um quadrado de 12, que é uma perfeição, o número mais perfeito que existe numa geometria não euclidiana, considerado ao 1000, que seria a multidão, né? Seriam um número perfeito de dominantes. O 12 representa dominantes na Bíblia, né? Então seriam esses 144, esse 12 ao 12, quadrado de 12, 12 vezes 12, seriam esses que reinarão com Jesus, né? Que vão estar fazendo, ministrando espiritualmente, vão estar dirigindo as coisas espirituais. Então entende-se que 1000 anos do reino milenar de Cristo, desse reino desses que irão reinar com ele, se trata de uma multidão de anos de um reino transcendente de Cristo, iniciando desde a sua ressurreição. Ou seja, se você vai pegar lá Mateus 27, versículos 51 e 52, 53, você vai entender que esse reino milenar já está acontecendo, porque já aconteceu uma ressurreição. Já teve uma ressurreição, né? A primeira ressurreição que aconteceu sobre a face da terra, aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou, né? E saíram os mortos do sepulcro, e foram até entrar na cidade santa. E se você ler o livro apócrifo de A Descida de Jesus ao Inferno, você vai entender do que eu estou me referindo, o que eu estou tentando dizer para ti, né? Então, eu tenho que falar um pouco mais baixo, porque senão o pessoal vai chegar aí, vão estranhar que eu tô... Tá. Referindo a isso, há um reino milenar já acontecendo em paralelo no mundo espiritual, que vai culminar depois com a soltura de Satanás, que seria essa grande tribulação que vai vir sobre a terra, com a ira de Deus sobre a terra. Quando sair a graça, não vai mais ter graça, porque a igreja vai estar fria, não vai estar mais atuando. Esses espíritos, essa espiritualidade profética da igreja não vai estar mais atingindo coração nenhum.
Então nesse tempo, Satanás vai ser solto sobre a terra rapidamente e ele vai poder reinar. Agora, a igreja está reinando com Cristo. Cristo está reinando nas dimensões espirituais, nas regiões espirituais, e de lá está dominando com os anjos, com os profetas, com a igreja aqui, igreja lá e tudo mais. Mas há uma união espiritual, um plano de Deus para tudo isso que está acontecendo, né? Então seria isso. Meu objetivo era esclarecer principalmente essa questão assim das duas testemunhas. Lembre-se, dois profetas. Dois profetas se refere basicamente a duas posturas espirituais, que a igreja vai acabar amornecendo se ela não tiver mais essa postura. Aí vai vir aí sim vai vir o fim dos tempos, né? Só que essas duas posturas espirituais, elas terão uma plenitude, né? Como está lá em, não me recordo bem agora, mas Jesus anunciou enfaticamente que as desgraças não eram sinais do fim dos tempos, mas acima de tudo, que antes do fim dos tempos viria a anunciação do evangelho sobre toda a humanidade, né? Então compreende-se que a anunciação do evangelho a toda a humanidade, o conhecimento de uma plenitude da igreja sobre toda a terra, isso sim é o sinal do fim dos tempos, e não catástrofe aqui, catástrofe lá, porque isso sempre teve. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que teve catástrofe ali, catástrofe lá, sempre teve catástrofe, sempre teve desgraças. Só que Deus sempre interveio reavivando novamente, consertando e ajeitando. Mas isso tudo é assunto para uma outra. Não quero estender mais o vídeo aqui. Apenas quero dizer que esse trabalho e toda essa revelação que eu tive essa noite aqui, essa compreensão que eu tive essa noite, no dia 8 de abril de 2019, eu vou estar discernindo melhor mais para frente. Já tenho alguns argumentos, já estava meio em foco isso que eu estou compreendendo hoje à noite. Então, isso vai estar sendo esclarecido nos meus livros, principalmente no livro O Grande Axioma da Vida, que é um livro de 15 volumes, do qual eu estou concluindo o volume 5 agora, o volume 3 está em fase de revisão, o volume 1 e o volume 2 já está disponível na Amazon, sob o título de A Grande Parábola da série de No Quarto com Inspiração, né? A série é No Quarto com Inspiração. Tem o volume 1 lá que que eu comecei a escrever em 2004, concluí em 2008. O volume 2 também já está disponível na Amazon. E assim, se você quer se inteirar do meu trabalho, do meu projeto, da minha, da minha, não diria doutrina, mas da minha interpretação bíblica, então você poderá me acompanhar nos canais da Amazon por Fábio Kleinziger, tá? Então era isso, era o principal que eu tinha que gravar aqui dessa forma, meio esquisita, meio estranha, mas o que vale é o áudio, né? O que eu queria principalmente focar era justamente essas palavras que que, que me vieram por inspiração essa noite de 8 de abril de 2019 para poder anunciar para vocês. Então tá, forte abraço a vocês, perdão pela qualidade dessa imagem, perdão pela qualidade dessa filmagem, mas fica a dica, então vamos seguir o trabalho ali, continuar a procurar se aprofundar nos temas bíblicos de escatologia, porque é o tempo propício para isso, né? E buscando principalmente uma interpretação do livro de Daniel, que é aquele livrinho básico que dá uma compreensão nova sobre o Apocalipse, uma compreensão totalmente mais profunda sobre revelação de Deus e não por especulação. Porque se pegarmos o livro de Daniel, podemos praticamente especulá-lo, não compreenderemos sequer o livro de Daniel, muito menos o livro de Apocalipse, mas o livro de Daniel é a chave para compreender o livro de Apocalipse dos cristãos, né? O livro de João, a revelação de João em a ilha de Patmos. Então é uma linguagem alegórica e figurativa que precisa ser desmistificada através da revelação. Então, era isso. Forte abraço. Sigamos em frente. Abraço.